Olá, meu nome é Marcelo Magalhães e eu trabalho com automação industrial, o que compete a parte de programação de PLC, sistema de supervisão e instrumentação. Antes de começar a utilizar o Linux, eu usava o Windows, utilizei o DOS. Na verdade, quando eu comecei com informática, até o DOS ainda não era estandarizado, então eu utilizei DOS One, DOS na Microsoft, MSX, NCR, depois passei para Windows 3, 3.11 para redes, 95, 98, e assim foi até o Windows 8. Só que antes de chegar no Windows 8, já, graças a Deus, migrei para Linux. A princípio foi Ubuntu, fiz alguns testes com Red Hat, mas a maior parte com Ubuntu. Bom, eu tive os primeiros contatos com Linux pouco antes de ser lançada a versão 7.2 do Red Hat. E eu já tinha ouvido falar do Linux, eu estava procurando outro sistema operacional. Eu era muito fã do OS2 da IBM, tanto é que muitos sistemas de supervisão que eu trabalhei foram desenvolvidos com esse sistema, com essa base. E nunca fui muito achegado a Windows. Sempre para mim o Windows foi um sistema que prezou mais pela facilidade de uso, por ser bonito, por ser chamativo, mas deixava muito a desejar em questões de segurança e estabilidade do sistema. Tanto é que na minha área sempre se buscou utilizar versões de Windows que fossem comprovadamente as mais estáveis de todas. Então, muito tempo se trabalhou com Windows NT, depois quando foi a migração, se partiu para Windows 98, de Windows 98 para Windows 7, e de Windows 7 hoje em dia está partindo para Windows 10 direto, sem passar pelo 8. Mas no meu caso, eu sempre fui um pouco contra Windows. Por isso comecei experimentando com Linux Red Hat. Naquela época, estou falando de 1988, 1989, que eu comecei a ter contato com Linux, mas como o sistema nessa época não tinha muita difusão, nem muitos aplicativos que atendessem a demanda, então acho que por isso fui só fazendo testes e nunca decidi colocar ele como sistema principal de trabalho. Bem, eu comecei a usar Linux como sistema primário em 2010 que eu mudei de serviço. Aí conheci um maluco que gostava do Linux, Marcos, e conversando com ele, comentando que eu sempre fui fã de Linux, mas nunca tinha tido a coragem suficiente de colocar ele como sistema principal. Aí empreendemos essa viagem. Ele já estava trabalhando com Linux, ele já estava fazendo uma migração na empresa para esse sistema operacional, e eu fechei os olhos, instalei o Ubuntu e lá foi. Até hoje eu estou utilizando a versão KDE Neo, mas já passei por Ubuntu, utilizei muito tempo Ubuntu Gnome, Mint, já fiz muitos testes de versões baseadas em Ubuntu, e eu sempre gostei muito do visual que tinha o Mac OS. Então também já experimentei alguns sistemas que tinha esse visual,
o Linux Pair. Mas todos, em definitiva, hoje em dia atendem qualquer uma das necessidades que a gente possa ter, tanto na área de Office, com criação de documentos, planilhas, bases de dados, na parte gráfica, na parte de edição de imagens. E na minha área, infelizmente, os softwares dedicados para programação de PLC ou para sistemas de supervisão, eles são baseados em Windows. Mas no caso, quando eu preciso, utilizo máquina virtual com o sistema operacional Windows instalado, de preferência Windows 7, que até agora é o que melhor se comportou. Mas eu não troco o Linux por nada. Bom, desde o primeiro contato que eu tive com Linux, eu não tinha ninguém para me assessorar, para me ajudar. Agora, desde 2010 que eu instalei definitivamente, até eu conseguir mais ou menos pegar o jeitinho do Linux, foi um tanto complicado. Precisei de técnico, sim. Na época eu trabalhava na empresa junto com o Marco que me auxiliava, e depois de que eu saí da empresa, continuei solicitando ajuda todas as vezes que eu precisei, mas o sistema está muito simples de trabalhar. Na internet, no São Google, acha tudo que precisa saber. Então, a necessidade do técnico em si para resolver problemas graves que possam ter acontecido com o sistema, eu acho que só por algum erro, alguma catástrofe que eu tenha feito no computador. Se não, o sistema nunca me deu problemas, nem dor de cabeça como para precisar de assistência, uma assistência muito especializada. Se não, o telefone do Marcos está marcado como favoritos no meu telefone, e a quem eu acudo quando preciso de alguma coisa. Olha, dificuldades eu tive. Algumas mais que nada na parte de configuração, quando eu precisava de alguma coisa. Aquele costume de que para Windows você precisa de todos os drivers de cada um dos dispositivos, porque um sistema que não vem instalado além do que o computador tem na hora que você instala o sistema operacional. Mas com Linux ele tem uma base de drivers bem ampla, e os drivers genéricos que ele utiliza praticamente atendem todas as necessidades. Então, dificuldades foi alguma configuração que eu fiz, alguma coisa errada, mas não foi muito. Fora que já quando eu instalei o Linux, já instalei com a vontade de que ele fosse meu sistema principal, então dei bastante atenção em tentar entender e aprender o novo sistema. Se bem que ele é muito intuitivo, ele substitui tudo que o Windows pode oferecer, então não foi grande o câmbio, a mudança que houve entre um sistema e o outro. Sim, obviamente em questão de segurança, em questão de ser um sistema mais robusto. Eu não acho difícil usar o Linux. O Linux, como eu estava falando, ele é extremamente intuitivo. Acontece o seguinte: o sistema operacional, para mim, ele é o encarregado de fazer que o meu computador funcione. O que eu utilizo e o que eu sempre falo para todo mundo quando me diz alguma coisa a respeito, mas o Linux é um sistema complicado, um sistema isso ou aquilo. Já foi a época, já passou a época em que o Linux era complicado até para instalar. Hoje em dia ele instala sozinho. Uma vez que instalou, a interface gráfica é muito simples, e aquela velha história. Eu não sou um profissional de TI, sou formado em informática, mas não sou um profissional da TI, não exerço nessa área. Trabalho com programação de PLCs para a indústria, mas você não utiliza o sistema em si. Eu não estou o dia inteiro aplicando comandos do sistema operacional. Eu uso os aplicativos que estão instalados. Então,
não tem nenhum tipo de dificuldade em usar um processador de texto, usar uma planilha de cálculos, usar um editor gráfico, um GIMP ou um Inkscape, ou usar um programa CAD. Na verdade, não é muito pouco o que eu faço em cima do sistema operacional e que atenda o sistema operacional. Eu estou o dia inteiro com os aplicativos que eu utilizo para trabalhar, mais do que isso não uso. E para mim é perfeito. A utilização é extremadamente simples. Criar dinheiro, fazer que saia dinheiro pela unidade do CD ou alguma ranhura que tenha nele. Não, coisas que eu não consiga fazer no computador, na verdade não vem nada agora na minha cabeça como para mencionar, porque a base de aplicações, a base de programas e aplicativos que existem hoje para Linux em todos os repositórios, na realidade atende tudo que eu necessito, tudo que eu preciso e mais ainda. Então tem infinidade de aplicações que eu acabo nem sabendo que existem, não procuro também, porque não fazem parte do meu dia a dia. Alguma vez procurei alguma coisa como pesquisa ou para fazer algum tipo de teste. Eu não vejo alguma coisa que não possa fazer, e se tem, como no meu caso, na área que eu trabalho, programas que só rodam com uma base de Windows, eu tenho uma máquina virtual. Na máquina virtual tem o Windows instalado, então sem nenhum problema instalo o programa na máquina virtual e continuo trabalhando como se estivesse na máquina em si, na máquina própria, na máquina principal. Com certeza eu indicaria o Linux para outra pessoa, além de que eu faço isso continuamente. Sempre que eu vejo alguém que briga com o computador porque tem algum probleminha, a primeira coisa que eu falo, um pouco então de piada, mas com muita verdade: utiliza Linux que você vai parar de sofrer. Eu não tenho nenhum problema, eu indico sim, eu recomendo o uso do Linux. Ele solucionou muitas coisas que eu me preocupava antigamente, hoje não me preocupo mais. Sem ir muito longe, questão de vírus. Desde 2010 que eu não tenho mais essa preocupação de que o computador possa pegar um vírus ou não. É muito, mas muito difícil. Tanto é que precisei fazer agora, um tempo atrás, uma limpeza no computador, numa planta, numa fábrica, que tinha pego um vírus, e eu precisei sim da ajuda de um técnico de informática para poder passar e procurar um antivírus e ver de que forma operar, porque praticamente já perdi a noção de como utilizar esse tipo de programas e ter essa preocupação constante diária de que vai pegar vírus, que isto, que aquilo, que o sistema vai parar de funcionar, que uma fábrica vai parar de funcionar, com o risco que isso tem e o custo que isso tem. Mas com Linux acabou. Então, para mim não tem outro sistema melhor, e recomendo todos os dias, a toda hora, toda pessoa que eu vejo, inclusive os técnicos de TI. Tenho muitos conhecidos que trabalham na área de TI e que sofrem nas empresas instalando Linux, até com questão de licenças, costume, sei lá como chamar, que temos em América Latina, de utilizar softwares piratas, porque os preços muitas vezes são incompatíveis. Quantas empresas não tiveram inspeções da Microsoft e acabaram tomando uma multa porque uma ou outra licença não estava em dia? Com Linux acabou isso aí. Maioria dos servidores e configuradores de rede, o pessoal usa servidores com Linux, e depois as máquinas, estações de trabalho, utiliza Windows. Então, volto a repetir, continuo recomendando dia a dia com todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, e quem vê o meu computador quando eu estou trabalhando sempre tem a curiosidade.
E exatamente essas mesmas perguntas. Oh, mas se o Linux não é complicado, o Linux não é difícil de trabalhar, não é difícil de instalar, eu vou ter que parar de usar todos os programas que eu uso. Não, o Linux é 100% recomendado e vai resolver muitos problemas que o pessoal enfrenta hoje com o Windows. Eu acho que é isso aí. Eu não sou suspeito de falar, mas eu não mudo o Linux por nada. Tanto é que estou pensando em atualizar meu computador e eu estou há 1 mês e meio procurando um computador que eu possa ter certeza que ele vai aceitar 100% a instalação do sistema, porque assim venha com licença do Windows, essa licença vai para o lixo. Um abraço para todos, fiquem com Deus e não parem de utilizar o Linux.